Egghead provavelmente acabou. Sua finalização foi digna de entrar para a história dessa magnífica obra. Ao mesmo tempo que um grande poder foi revelado como sendo do homem que deveria ter sido rei, revelações sobre um passado distante nos dão dica sobre uma possível conexão entre o reino de Alabasta e o nosso pequeno Monkey D. Luffy. Oda realmente não deixa de nos surpreender em cada detalhe que ele narra e desenha, pois agora um mar de incertezas é marcado por essa fuga que nem mesmo os 5 Gorosei juntos conseguiram impedir. Chegou o momento dos imperadores e suas tripulações mostrarem se são dignos de bater de frente com o poder que nos foi demonstrado. Afinal, pessoal, o One Piece está logo ali. E o capítulo começa de onde o último basicamente parou. Por mais que a gente tenha tido uma longa de uma semana de pausa, nós voltamos para aquela mesma sequência que já estamos acostumados. Ou seja, transmissão do Vegapunk e reação do público a esse tipo de informação que vai com certeza abalar todo mundo. Dessa vez, nós vemos as pessoas tentando se aproveitar ou sentindo muito medo dessa possível inundação que acontecerá muito em breve. E até algumas pessoas estão assustadas, afinal, o mundo será dominado por piratas. Enquanto esta comoção está acontecendo, nós vemos uma cena que é um tanto quanto ridícula se pararmos para pensar. Lá no fundo do oceano, na prisão de Impel Down, os presos que não deveriam ter acesso à informação ou ter mesmo ouvido nem sequer mínimas palavras do Dr. Vegapunk, foram colocados em uma posição onde nem mesmo eles podem negar a excitação que estão sentindo. Depois do homem mais inteligente do mundo ter dito com todas as palavras que o One Piece é real mais uma vez e de que os tesouros e armas ancestrais estão por aí às soltas e que elas serão responsáveis por mudar o mundo mais uma vez, eles estão querendo causar uma rebelião e até mesmo os guardas estão surpresos por isso ter acontecido. Afinal, a transmissão do Vegapunk é imparável, pois está afetando todos os dendemushis do mundo. Agora, deixando essas pessoas aleatórias de lado, vamos para a primeira coisa que interessa, porque tem um valor simbólico muito poderoso. Voltando para o quartel-general da Marinha, mais especificamente no seu hospital, nós vemos o herói, o novo Capitão Kobe, todo enfaixado, lá deitado em sua cama, enquanto se recupera. Lá ele está se lembrando de uma coisa que aconteceu há mais de 2 décadas no nosso mundo, para ele nem tanto tempo assim. A sua conversa com o Luffy. O pequeno chapéu de palha, antes mesmo de sonhar em ser o imperador, em seus primórdios, dizia que o seu sonho era ser o rei dos piratas. Kobe ficou surpreso, pois lá ele não tinha coragem nem mesmo de se opor contra a Alvida. E olha só a distância que ele chegou. Luffy mantém o seu sonho vivo e ele está muito perto de realizá-lo. Enquanto isso, Kobe teve que passar por diversos desafios para se tornar quem ele é hoje. E as palavras que ele diz a seguir realmente comprovam que ele foi digno de ser o pupilo de Monkey D. Garp e que ele vai ascender a um nível muito maior do que todos esperavam. O capitão da marinha, com uma cara séria, diz que terá que parar o sonho do Luffy. Não é qualquer pessoa que consegue falar essas palavras com tanta certeza que tem uma chance de fazer isso. Agora a pergunta é, por que ele faria isso com o Luffy? Ora, se a mensagem do Vegapunk associou o primeiro pirata, Joy Boy, com tudo o que está acontecendo e possivelmente ele utilizou essas armas ancestrais em uma guerra que fez com que o mundo fosse parcialmente destruído, significa que o rei dos piratas terá acesso a essas armas. Então faz sentido sim o capitão da marinha querer fazer com que o Luffy não tenha acesso a esses poderes. Ou seja, ele alcançará a um nível em que com certeza poderá bater de frente com o Luffy. Agora, se vai ser agora ou no futuro, não sabemos, mas aqui temos a confirmação pelo Oda nas nuances da sua narrativa de que nós teremos um novo Garp contra Roger. Continuando agora com uma cena um pouco mais de alívio cômico, mas também tem o seu significado narrativo, nós temos o grande imperador Buggy the Clown. Ele está aqui diante de todos os seus seguidores, dizendo que o mundo não será apenas dele, e sim ele compartilhará com quem o seguir. Aqueles que foram fiéis ao Buggy terão seu lugar ao céu, basicamente. Esse é um discurso político maravilhoso, pois independente do que aconteça e ele não tenha realmente poder de conquistar, ele ganha o coração daqueles que o seguem, justamente prometendo o paraíso, digamos assim. O melhor de tudo é a reação das pessoas entrando em choque, dizendo que o grande Bug é maravilhoso, até claro, Crocodile olhar pra ele e falar: "Ô seu mané, senta aqui,
antes que eu te quebre na porrada. É muito interessante como o Oda não deixa de realmente retratar que o Bug ainda tá na corrida pelo One Piece e que por mais que ele tenha dito aquelas palavras fazendo com que Crocodile e Mihawk sejam obrigados a segui-lo, eles são ainda quem mandam no palhaço. E é por isso que eu acho muito interessante toda essa organização de poder, influência e alívio cômico irem até Impel Down em um momento de afogamento e salvar Don Quixote do Flamingo para ter mais um para bater no palhaço e quem sabe utilizar todos os contatos e as influências que o Dolph tem do submundo para realmente fazer com que o palhaço seja coroado Rei dos Piratas. Na sequência também nós temos aqueles dois ladrões furtivos que invadiram Egghead sem ninguém perceber, Katarina Devon e Van Oga. A usuária da Kyuubi no Kitsune está utilizando um Dedemushi para entrar em contato com o Comodoro Masaru de Teach, um dos 4 imperadores. Lá ela pergunta para o Yonkou se deve executar o Caribou. Desesperado, o usuário da fruta do pântano diz que tem uma informação valiosa. Teach, que por sinal já está curado da sua luta contra o Law, apenas ri e diz que é para trazê-lo até ele, e que se a informação não for boa o suficiente, ele irá executá-lo. Bom, temos agora o nosso primeiro fim. Ninguém imaginava que depois de, sei lá, incontáveis capítulos, eu já nem lembro mais, quanto tempo duraria essa tal mensagem do Vegapunk. Quando o cientista iria revelar a sua última coisa sobre mais uma verdade, dessa vez envolvendo Joy Boy, o ancião Walkyrie acerta o robô gigante, fazendo com que o Dendemushi seja completamente destruído e a transmissão cortada em definitivo. Ao mesmo tempo que isso acontece, o navio do Chapéu de Palha está prestes a alcançar o nível do mar, mas não seria tão fácil assim. Afinal, o ancião Itamberon Vinatsujuro, portador da Shodeki Tetsu, está logo atrás dele, está se aproximando a uma velocidade incrível, ao ponto do Zoro já está se preparando para atacar de volta, ao ponto que, pela sua expressão, se ele pulasse daquele barco, com certeza ele ficaria para trás e se perderia, não conseguindo se juntar aos outros em Elbaf. Porém, para nossa felicidade, isso não acontece. O gigante de ferro, MF, está pensando consigo mesmo, pedindo desculpa a Joy Boy, porque sabia que ele não estava mais vivo. Porém, diante dos tambores da libertação, ele sentiu uma emoção que não sentia há mais de 800 anos. Então, mais uma vez, ele pôde se sentir vivo. Não é à toa que ele olha para o Luffy e fala como se estivesse se dirigindo a Joy Boy. O Chapéu de Palha fica confuso e pergunta para MF se o robô não estaria confundindo ele com outra pessoa. À medida que o gigante vai pensando, nós vemos o Sunny chegando próximo ao mar, o ancião Saturn se regenerando, e agora nós temos todos os Goroseis, Walkyrie, Vinatsujuro e Jupiter se preparando para atacar não só o Sunny, como o navio dos gigantes. E MF então continua dizendo suas desculpas, pedindo perdão a Joy Boy, porque ele falhou em fazer com que o Guerreiro da Libertação fosse o rei. Luffy mais uma vez fica confuso sem saber que rei é esse que o gigante está falando. Então o MF só pergunta qual era o seu nome. E quando Luffy fala que é Monkey D. Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas, o gigante de ferro perde toda a sua hesitação e fala D, puxando então um nó que estava preso em uma corda. Ao fazer isso, um poderoso haki do rei é emanado para todas as direções, a um nível em que ninguém chegou a ver nessa obra. Os raios alcançaram tão longe que o próprio Imu-sama conseguiu sentir o seu poder. Mas calma, que tem uma explicação. Esse é o raio de haki mais poderoso que todos nós já presenciamos até aqui. Ele é tão poderoso que até mesmo os 4 anciões que foram colocados diante deles foram obrigados a voltarem à sua forma humana, e 3 deles, os que foram invocados, foram obrigados a serem desinvocados, mandados de volta para Marihoa. MF então começa a rir, agradecendo a Luffy por ter deixado ele, mais uma vez, ouvir os sons dos tambores da libertação. A continuação desse Haoshoku foi tão poderoso que nenhum marinheiro conseguiu se manter de pé, e até mesmo os vice-almirantes que têm uma certa resistência estão se segurando muito para não desmaiarem. A potência dos seus raios chegaram tão longe que até mesmo Imu-sama sentiu a pressão e conseguiu ver Joy Boy diante desse poder. E nós temos uma coisa muito interessante, porque quando os anciões são desinvocados, ou seja, o Walkyrie, Jupiter e Vinatsujuro, o ancião Marcus Mars já está lá no castelo novamente. Então nós temos algumas opções. O poder de Luffy combinado com Sanji e Bonnie foi tão poderoso que teve o mesmo efeito desse haki que MF soltou, ou ele foi jogado tão longe que ele preferiu voltar voando para o seu castelo. Embora eu queira acreditar que Luffy conseguiu emanar um poder tão grande que fez com que o ancião perdesse a sua transformação e também tenha sido desinvocado. Seria muito melhor e faria sentido essa correlação entre o Joy Boy do futuro e o Joy Boy do presente.
E uma outra cena que vale realmente a gente analisar é o momento no qual Imu sente o Haki. Ele, o ser imponente, o rei desse mundo, Imu Nerona, está de joelho, gritando e tremendo. Ou seja, isso aqui só confirma que Joy Boy muito possivelmente foi mais forte do que ele e que Imu só conseguiu ganhar a guerra porque ele teve aliados poderosos ao seu lado e muito provavelmente alguém traiu o antigo guerreiro da libertação. Talvez isso seja o que o Vegapunk quis nos dizer lá atrás, quando ele falou que entre os Ds há um possivelmente traidor, e essa era a linhagem do Teach e quem sabe de Zebek. Não sabemos, é apenas uma teoria que eu estou jogando para vocês. Mas pessoal, que cena impactante ver o rei do mundo arregalado e tremendo, não é mesmo? Na sequência, então, o Sunny finalmente encosta no mar e está ao lado do navio dos gigantes, quando Luffy diz que está feliz que todo mundo está reunido e está bem, afinal, os monstros apenas desapareceram. Numa cena muito bonita, então, nós vemos o navio dos gigantes se encaminhando para longe da Ilha do Futuro, ao lado do navio do Chapéu de Palha, provavelmente com um significado muito mais poderoso por trás. Ou seja, isso significa que Egghead está em chama, todos os navios da marinha também estão em chamas, causando assim uma sensação de finalização de arco. Porém, eles precisaram deixar alguém pra trás. Não foi a Stussy, calma, eu sei que ela ficou lá junto do Kako e eu não sei que fim levou ela a não ser a morte. Se bem que agora que os Goroseis foram embora, pode ser que ela sobreviva e quem sabe forme uma família com Girafuda. Seria muito estranho. Porém, vamos para o que realmente interessa, que é o robô gigante perante o Ancião Saturn, que está novamente na sua forma humana. Nesse momento, um flashback começa na cabeça de MF. Lá, ele está conversando com um sujeito que está no alto de uma colina. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Joy Boy. O guerreiro da libertação então diz: "Escute, MF, o momento irá chegar." MF então pergunta: "Que momento?" Joy Boy, na sequência, apenas diz que irá usar o seu mais poderoso Haki e selá-lo dentro do gigante. Afinal, MF está fadado a viver muito mais do que ele. Joy Boy continua dizendo que em algum momento MF ou alguém que ele queira proteger estará diante de um perigo mortal. Quando esse momento chegar, o gigante deve desatar o nó. A cena seguinte foi super fofa, porque mostra realmente o quanto que os dois eram ligados e o quanto que MF era dependente de Joy Boy. Até porque ele pergunta se ele realmente desatar esse nó, Joy Boy estará lá para protegê-lo. O Guerreiro da Libertação então diz que é isso mesmo, independente de quando isso aconteça, ele estará lá para salvá-lo diretamente do passado, assim como ele sempre fez. Isso deixa MF feliz, porque independente de Joy Boy morrer, parecerá que eles sempre estarão juntos. Até mesmo a luz nos olhos do gigante de ferro muda para uma carinha de felicidade. E são essas realmente as nuances que o escritor deixa que nos faz perceber o quão incrível é essa obra. E os vínculos que foram formados ao longo da jornada nunca serão quebrados, independente de já ter se passado quase um milênio. De volta então ao presente, nós vemos os olhos do gigante se apagando e o seu último pensamento é: "Eu espero que eu não me sinta sozinho." E uma risadinha para demonstrar que ele finalmente se satisfez com o pedido de Joy Boy. Aquele que ele queria proteger realmente estava em um perigo mortal e ele desatou o nó, revelando assim o poder supremo daquele que foi o seu melhor amigo. O narrador no final apenas diz que esse é um sonho de antigas memórias, possivelmente fazendo com que o seu coração tenha alcançado a felicidade. Mas antes que a gente possa finalizar esse capítulo, nós temos algumas coisas para analisar. Primeiramente, a silhueta de Joy Boy. Pela primeira vez, nós o vemos realmente desenhado com características importantes. Primeiro, confirmado o chapéu de palha. Olha só! Tudo aquilo que nós vínhamos construindo como teoria está confirmado. Joy Boy estava utilizando um chapéu de palha e um sobretudo muito imponente, diga-se de passagem, confirmando que possivelmente aquele chapéu de palha gigante que está na Câmara de Musamá é do Guerreiro da Libertação. Porém, como a gente consegue ter uma ideia dessa altura e desse tamanho de Joy Boy? Simples, quando ele está de pé na colina conversando com MF, ele tem possivelmente a mesma altura da cabeça do gigante de ferro. Então, eu acredito que ele não seja um gigante, mas sim um bucaneiro, fazendo assim com que todas as teorias comecem a fazer sentido e o tamanho daquele chapéu de palha também caiba em sua cabeça. Mais uma coisa importante, nessa mesma cena em que nós temos a medida exata de Joy Boy, nós temos o braço de MF com um X.
se nós voltarmos lá no arco de Alabasta, mais especificamente no final, na separação entre Vivi e o Chapéu de Palha, nós temos a marca da amizade. Talvez essa marca, inconscientemente que eles desenharam, remonte a um passado muito mais distante do que eles também imaginavam. Ou seja, será que nós teremos agora, entre o arco de Elbaf e o arco de Egghead, a junção de Alabasta com Chapéu de Palha? Ou seja, será que chegou o momento do papel importante de Neftari de Vivi vir à tona? Ela se encontrará com Chapéu de Palha e ocupará o seu cargo como membro da tripulação? Tudo isso está implícito nesta única imagem. Aquela que traiu os 20 reinos para ajudar Joy Boy e espalhou os Poneglyphs é a sua antepassada. Ou seja, Vivi tem um papel super importante a desempenhar nesse momento. E quem sabe até tem aquela teoria de que o Kuma vai morrer e ela vai herdar a fruta da patinha, não é mesmo? E quem sabe reunir realmente os World Poneglyphs e quando chegar lá em Laugh Tale, ela possa também reunir peças separadas do quebra-cabeça em uma única só peça. Seria poético, eu não sei vocês, mas chegou o momento de vocês me contarem o que está passando na sua cabeça depois de ler esse maravilhoso capítulo. Joy Boy era da maneira como vocês esperavam? Esse poderoso Haki faz com que ele seja realmente top 1 personagem mais poderoso, fazendo Imusama se ajoelhar? É vocês que me dizem aqui nos comentários. Chegou o momento, o espaço é de vocês, fale o que quiser sobre esse maravilhoso capítulo, essa maravilhosa experiência. Pois infelizmente semana que vem nós não vamos ter capítulo. É feriado no Japão, lá na Weekly Shonen Jump. Então não é do Oda, é realmente da revista. Voltamos aí na outra semana. Mas, independente de qualquer coisa, espero vocês aqui quando esse momento chegar. Foi um prazer mais uma vez, Hashira falando e vazando. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se chegou até aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Eu fui.